4 de agosto de 2016, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. E vamos acompanhar o resumo da primeira sessão ordinária do segundo semestre, onde os vereadores aprovaram alguns projetos. Foi na terça-feira, dá só uma olhada. O primeiro projeto de lei foi aprovado. É o projeto apresentado pelo Executivo que autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a conceder direito real de uso à Associação Programa de Mãos Estendidas. Já o projeto de lei complementar do Executivo Municipal sobre o cumprimento à lei federal que trata do programa Minha Casa Minha Vida e altera a lei complementar sobre o assunto foi retirado da ordem do dia a pedido do autor. Em seguida, aprovado o projeto de resolução da mesa diretora da Câmara Municipal, que constitui a Comissão Especial de Estudos para analisar medidas que viabilizem a não instalação de empresas de guarda, movimentação e transporte de valores em áreas residenciais e avaliar a possibilidade de concessão de benefícios fiscais para que as empresas já instaladas possam ser realocadas não residenciais. O requerimento é do vereador Maurício Gasparini. Também aprovado o projeto de lei do vereador André Luiz da Silva, que institui a Semana de Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalhador e o Dia Municipal em memória das vítimas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O projeto de decreto legislativo dos vereadores Dr. Jorge Parada e Coralci Neto foi aprovado na sequência. A proposta é conceder o título de cidadania ribeirão-pretana ao senhor Brasildo Pinhal Pereira Salomão. Finalizando a pauta, foram aprovados 2 projetos de lei que dão nomes a ruas ou prédios públicos, ambos do vereador Maurílio Romano. Pela medida tomada. Agora, a pauta da sessão ordinária de hoje. Boa noite, Aline. Boa noite, Tarlá. Boa noite a todos. Hoje os vereadores votam 11 projetos. 7 são do Executivo Municipal. E o vereador Ricardo Silva tem um projeto que dispõe sobre os assentos preferenciais para passageiros idosos, pessoas com deficiência, gestantes, obesos e pessoas com crianças de colo nos veículos do transporte coletivo do município. Os demais projetos são aqueles que dão nomes de ruas ou prédios públicos da nossa cidade. Tarlá? Todo mundo em Ribeirão conhece ou já ouviu falar no Complexo Ribeirão Verde, que fica na zona leste da cidade. A área abriga vários bairros e milhares de habitantes. O problema é que alguns serviços essenciais à população ou ainda não chegaram ou não funcionam direito por lá. O nosso repórter André Luiz de Jesus esteve nas ruas e conversou com as pessoas. Acompanhe na reportagem especial quais os principais problemas pontuais que milhares de pessoas enfrentam todos os dias por lá, no Ribeirão Verde. Veja só. Aqui é o Ribeirão Verde, região leste da cidade. Um complexo que reúne em torno de 17 bairros com população de 17.100 moradores, de acordo com o censo 2010. E estimada em cerca de 40 mil, segundo dados não oficiais. Um número de habitantes que supera muitos municípios paulistas. No geral, o complexo é bem estruturado nos setores do comércio e prestação de serviços. Mas apesar de já existir há mais de 20 anos, os moradores ainda sofrem com a escassez dos serviços públicos, principalmente nas áreas de segurança, trânsito e saúde. Raramente você vê 2 médicos atendendo aqui, porque funcionário no posto, tem funcionário, só que não tem o médico suficiente para atender o bairro, né? Porque sem ver se você chega aqui tem só um médico. Quando tem 2, fica sobrecarregado, não dá conta. Então o pessoal aqui fica chateado com isso, né? Então o médico só para atender esse ambiente tudo aqui do bairro. Tem pessoa que sai daqui, ó, vai embora para casa. Não tem médico, tem que ficar sentado aqui, tá a esperar. Morreu, entendeu? E eles falam, porque o médico não tem, vocês têm que ir lá na prefeitura resolver. Esta é a unidade básica de saúde aqui do Ribeirão Verde, o único posto de atendimento para toda a população aqui do complexo. O problema é que ela não funciona 24 horas nem aos finais de semana. Quem precisa de um atendimento de emergência tem que ir até a UPA, que fica a mais de 15 quilômetros daqui. Pelo Google Maps, quem pode ir de carro até lá leva cerca de 18 minutos pelo trajeto mais curto. E claro, dependendo das condições de trânsito. Mas quem não possui carro, moto ou qualquer outro veículo, o que terá que fazer para chegar à UPA? O mais comum
é utilizar o transporte coletivo. Só que não tem uma linha que vá direto do complexo até a unidade. Para chegar lá, é preciso pegar no mínimo 2 conduções. E segundo o site Nosso Ritmo do consórcio pró-urbano, a viagem pode demorar mais de 1 hora. Não tendo médico aqui no posto de saúde do Ribeirão Verde, é encaminhado ou para a UPA lá da 13 de maio, ou se não aqui no Quintino. Né? Isso, se a pessoa tiver condução, poder chegar mais rápido lá, né? Que se não tiver através do ônibus, vai demorar mais ou menos 2 horas em média. A situação pode ser ainda mais grave se a pessoa sofrer um mal-estar repentino durante a madrugada e precisar de atendimento rápido, porque aqui os ônibus deixam de circular da meia-noite às 5 da manhã, restando ao paciente chamar uma ambulância ou então um táxi. O táxi, cada violência, é difícil vir. Muito difícil. vir pra cá. Isso. Se você tiver um endereço fixo aqui, eles ainda constatam lá no mapa lá para vir, para ver se tem o nome da rua certinho para pensar ainda se vem o táxi ou o mototáxi. Porque não sai do outro lugar para vir aqui não. Dependendo do horário, passou das 10, 11 horas da noite, é complicado. Bom, já deu para notar que o pessoal tem motivos de sobra para ficar revoltado com a falta de atenção da administração pública. Ainda mais quando se sabe que uma outra unidade de pronto atendimento está sendo erguida na Zona Norte, bem próxima à unidade de saúde do Quintino 2, que já possui atendimento de emergência 24 horas. Vai para 2 UPA lá, para a terceira UPA lá, que era para ser feito lá. Tinha que ter uma mais perto do bairro aqui também, né? Acessível para o bairro mais desse lado. Porque lá já tem uma também que já tem acesso lá, que vai ter a Cuiabá, né? Uma já tem o Central e tem lá da 13. Então para esse lado aqui tinha que ter pelo menos uma UPA, um pronto atendimento mais rápido, né? Passou de um horário que é o horário que as pessoas mais precisam, que é a parte da noite, aí já não tem mais. E o atendimento aqui não precisaria disso, né? Então você ia ajudar muita gente aqui na comunidade aqui, eu acho que seria muito bom mesmo, seria o ideal para todos nós e ajudar bastante aqui, tá? Realmente está necessitando. Para saber o porquê da falta de um posto 24 horas naquela região, fomos falar com o secretário da Saúde, Estênio Miranda, que justificou, alegando primeiro ter sido uma promessa não cumprida do então ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e também a crise econômica que o país enfrenta nos últimos anos. Essa é uma preocupação da prefeita Darcy Vera, que já determinou como prioridade que seja instalado lá um serviço médico durante 24 horas, 7 dias por semana. Inclusive, ela obteve do então ministro Padilha, há cerca de 3, 4 anos, quando o ministro ainda estava em exercício, a promessa de que o Ministério colocaria uma UPA lá, ou pelo menos transferiria recursos financeiros para a colocação de uma UPA naquela região. Infelizmente, o ministro saiu e o governo mudou e não teve prosseguimento isso. A colocação de uma equipe ou de um serviço 24 horas ali exige investimento e exige um custeio alto também. E, infelizmente, apesar da prefeita ter já estabelecido que é uma prioridade, não foi possível até agora iniciar esse projeto. As dificuldades são de natureza financeira, como todos sabem. O Brasil passa por um momento em que houve uma queda muito acentuada da arrecadação de impostos e os custos da máquina administrativa são mais ou menos fixos, né? Então o Brasil passa por um desequilíbrio importante entre receitas e despesas, o que muitas vezes impede a abertura de serviços novos. Ele disse ainda que o local escolhido para a construção da nova UPA segue um protocolo de alterações no sistema de atendimento emergencial da cidade. Um projeto é tirar os pronto-atendimentos de dentro das UBDS e fazer instalações físicas próprias para eles. Por isso, tem uma UPA Norte perto do Quintino, porque o pronto-atendimento do Quintino vai para a UPA Norte. Por isso, a UPA da 13 de Maio perto do Castelo Branco, porque o pronto-atendimento do Castelo Branco passou para a UPA da 13 de Maio. Vila Virgínia, a mesma coisa. E o Centro de Saúde Escola do Sumarezinho vai ficar no mesmo prédio, porque já era separado do atendimento agendado. Então, outra coisa é criar um serviço 24 horas no Ribeirão Verde, que é uma necessidade em razão, como você disse, da distância, da dificuldade de acesso aos outros serviços. O projeto é fazer isso, então, em todos os distritos, né, com todos os antigos pronto-atendimentos, para que a gente possa ter uma condição muito melhor de assistência às urgências e emergências, principalmente. Mas, aparentemente, nem tudo está perdido. O Dr. Estênio afirma estar entre suas prioridades a instalação do posto de atendimento emergencial na própria BDS do Ribeirão Verde, antes que a atual administração chegue ao fim. E no Ribeirão Verde, ele foi implantado como uma unidade de saúde da família no início.
porque era uma população muito menor do que é hoje. E a avaliação da secretaria naquela época, o secretário era o Dr. Luiz Carlos Raia, era de que uma unidade de saúde da família era o suficiente para atender as necessidades de saúde daquela população naquele momento. Cresceu muito, hoje nós temos ali uma população muito grande e cresce cada vez mais com a abertura da pista que está já em obras, né, com a regularização desse acesso pela pista nova. Nós esperamos que o bairro ainda cresça muito mais. Então, é preciso reforçar o atendimento lá, sim. A população espera e nós desejamos colocar lá também uma equipe médica e de enfermagem funcionando ou trabalhando à disposição da população durante 24 horas. Eu ainda espero que consigamos este ano. Isso é o que os moradores do Ribeirão Verde também gostariam que acontecesse. Mas a julgar pelos depoimentos, esperar é coisa que eles já estão cansados. Aqui está tudo desorganizado, tudo. É creche, é posto, tudo desorganizado. E eu estou pensando de ir embora daqui, vender minha casa e ir embora. E acontece no MIS, Museu de Imagem e Som de Ribeirão Preto, mais uma exposição. Até o dia 2 de agosto, você pode visitar o Museu Itinerante do Futebol. Treino é treino, jogo é jogo. Essa frase, dita e imortalizada pelo craque da seleção brasileira da Copa de 58, Didi, é que abre essa fantástica exposição sobre o futebol aqui no MIS, em Ribeirão Preto. E quem vai fazer as honras da casa é a nossa guia, a Kate, que vai falar um pouquinho mais desse mundo do futebol e o que vai ser visto aqui para quem vier no MIS e acompanhar toda essa exposição. Kate, muito obrigado aí pela atenção. Como é que foi essa iniciativa do Museu do Futebol, que se localiza no Pacaembu, em São Paulo, trazer essa exposição itinerante aqui para Ribeirão Preto? Então, eles estavam com esse projeto, já fazendo itinerâncias, tinha passado por Piracicaba, Sorocaba, Santos, em cidades que tenham alguma história, algum vínculo maior assim com o futebol, e é o caso de Ribeirão também, então resolveram vir para cá. Então a iniciativa é do museu, mas daí encontrou aqui o espaço do MIS para poder realizar a exposição. Bom, e logo na entrada esse belo telão, imagens do Pacaembu, várias imagens relacionadas ao futebol. Aqui é mesmo a recepção, a abertura são imagens do museu de lá, com as instalações que tem lá no Museu do Futebol mesmo, na sede. E aqui a gente vê várias fotos, vários quadros, escalações, times que fizeram história. O que seria aqui essa ala? É uma das 5 alas, essa aqui é a primeira, é isso? Sim, essa a gente pode considerar a segunda, né? A gente considera ali como espaço também. Aqui é uma sala que a gente chama de Origens. Então temos fotos que contextualizam historicamente o surgimento do futebol. Tem também uma parte que fala do futebol em relação às mulheres, a parte dos operários, como que era isso no começo, né? O preconceito com o negro. Então tem tudo isso e temos fotos históricas também de Ribeirão Preto. E é curioso ver também a indumentária, né? Os uniformes, como era essa imagem. Por exemplo, os uniformes eram bordados à mão, então a gente tem uma diferença aqui do número, né? Cada um era feito pelas mulheres, pelas esposas. Aqui já é mais futebol local mesmo, né? Estou vendo aqui uma camisa do Comercial, a camisa provavelmente é do Sócrates, do Botafogo. O que vocês estão abordando mais nesse espaço? Realmente é a dupla Come Fogo? É também, mais aquele painel e o restante são curiosidades. Aqui a gente chama de números e curiosidades. Então tem frases, tem algumas regras do futebol, para quem não conhece muito se familiarizar. E a gente tem essas vitrines aqui falando o que é a bola, né? Tem sobre a arbitragem também, o futebol feminino. Então é mais essa parte. Bom, Kate, o que temos aí nessa próxima ala? A gente vai ter aqui uma parte de narração da era do rádio e alguns gols. As pessoas são convidadas a dizer quais são os gols que elas mais gostaram e contar essa história. Aqui é bem interativo, né? A pessoa escolhe. Acho que vai começar tudo. Então vamos lá, vamos ouvir aí então o Fiore Gigliotti. Atenção do minuto,
gente pode destacar desse ambiente aqui? Daí aqui a gente tem duas mesas, né, de jogos para o pessoal jogar, o pebolim e o futebol de botão que está ali do outro lado. Depois desse emocionante jogo de futebol de botão, olha que surpresa agradável. Escalação da dupla Come Fogo em exposição. O pessoal que gosta, que realmente é fã do futebol de botão, colecionadores, vão gostar muito de ver a escalação dos dois times de Ribeirão Preto aqui. Sim, é sempre bom reforçar, né, essa rivalidade entre os dois times. E o mais interessante é que recebemos visitantes que estão representados aí. Por exemplo, Ferreirinha, se eu não me engano, e daí eles chegam e falam, sou eu. Então isso é bem bacana, os ex-jogadores também. E olha que interessante, aqui uma réplica da antiga taça da Copa do Mundo, a Jules Rimet, né, que infelizmente ela foi roubada, mas aqui você pode acompanhar a réplica. Você pode acompanhar, pode inclusive pegar, fotografar e se divertir aí, fazer selfie. Ela é para ser manipulada mesmo. E por falar em Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo de todo o planeta, o que nós temos aí de especial para o visitante que vier aqui ao MIS? A gente tem uma breve história das Copas, tem os backlights que conta a história, o contexto político e cultural da época de cada Copa. E dali a gente pode acompanhar quando foi cada Copa, quem jogou, quantas seleções e quem ganhou, né? E a gente não só focou em Copas que o Brasil ganhou, a gente passa todas, e mais as que o Brasil ganha, o painel fica verde aqui no ano, o restante é laranja. Como, por exemplo, 1962 no Chile, Brasil bicampeão do mundo. A gente até está vendo algumas imagens dessa Copa do Mundo. Além de ter o painel que fica verde, também o pessoal pode acompanhar as imagens da Copa. Sim, isso que é bacana, você já tem uma ideia como foi o jogo. E também ver essa imagem, como era, né, essa gravação. Isso é sempre interessante ressaltar. Eu só queria mostrar também que a gente colocou o 7-1 também, né? 7-1, eterno 7-1. Porque faz parte da história, por mais que seja triste. A gente também está vendo um pouquinho do futebol feminino. Temos aí uma foto com a Marta. Sim, o museu tem sempre essa preocupação de mostrar como a mulher é inserida nesse contexto, né? Tá certo, então agora a gente vai passar para qual galeria? Agora a gente vai para a última, que é uma instalação chamada Versus. Bom, Kate, aqui então a galeria que você falou, a Versus. Como é que é essa galeria? O que chama a atenção nela? Bom, foi um artista convidado chamado Tadeu Django. Ele fez uma parte lá no museu em São Paulo que chama Exaltação, que é essa coisa de recortes de torcidas. Daí pra cá é uma instalação que a gente fez só para as itinerâncias. Escolhemos a torcida do Corinthians e do Palmeiras no final do Campeonato Paulista do ano passado. O Palmeiras acabou ganhando, mas daí a gente pode perceber essa rivalidade. E o recorte que é feito deixa as torcidas muito semelhantes. Daí vamos entrar pra gente ver? Vamos conhecer um pouquinho aí do Versus. Evaldo, o museu abrindo suas portas para receber essa importante exposição do futebol, né, que é um esporte aclamado por milhões em todo o país. Importante, né, para movimentar. Isso é uma opção de lazer também para o Ribeirão Pretano. Vim aqui ao MIS, conhecer todo o trabalho de vocês, toda essa estrutura e recepcionando uma importante feira como essa daqui. O MIS, Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto, tem a honra e o privilégio de receber o Museu do Futebol na área. Nós estamos aqui na Casa da Cultura até o dia 28 de agosto. Uma exposição da melhor qualidade, que faz parte do trabalho que o MIS vem desenvolvendo em Ribeirão Preto. O Museu do Futebol na área tem uma história fantástica.
que nós estaremos recebendo escolas, a visita do público, todos os dias até o dia 28 de agosto. E além dessa ótima exposição da melhor qualidade que é o Museu do Futebol na área, nós temos vários trabalhos expositivos. Nós vamos ter agora, por exemplo, semana que vem, nós vamos ter no Palace, nós vamos ter a exposição Colheitas, nós vamos ter a exposição Pintar para Imortalizar, são obras vindas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então o MIS ele está frequentemente em atividade, mostrando a história, pesquisando a imagem e o som. Tá certo, então, Kate, eu agradeço a sua disponibilidade, as informações que você passou de cada obra, de cada foto, de cada imagem que tivemos presentes aí nessa exposição, que fica para quem quiser, quem for amante do futebol, quiser conhecer tudo que está exposto aqui no MIS, é só vir aqui no Alto do Morro de São Bento, das 8 às 18 horas de segunda a sexta e no sábado? Meio-dia às 17. Então não perca essa exposição que fica até o dia 28 de agosto. Venha conhecer um pouquinho mais sobre o futebol brasileiro e também de Ribeirão Preto aqui no MIS. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Acompanhe agora a sessão ordinária. Uma boa noite para você.